eu vou fazer essa apresentação de vocês. Pronto. Alô. Olá! Olá, Buenas noches. Alô? Olá! boa noite. Estamos aqui todos a entrar. Boa. Tudo a chegar. Estamos aqui os 7 primeiros participantes. Vou dar mais uns minutinhos. Olá, Luísa. Está sem som. Olá! Olá. Bem, estava aqui. Não faz mal, Margarida. Pode estar sem câmera. Não sabia se estava a alguma conversa, desculpem. Isto está muito, muito mal hoje. Estão a ouvir? Ou... Estamos Sim, a ouvir? sim. Estamos a ouvir. Sim, sim. Estamos a Ao menos ouvir. isso. Estamos 9. Temos a Rita, Sacramento Monteiro, a Luísa, o Fernando, Francisco, Rita Almeida Brito. Agora temos um iPad, que é a Margarida. O Diogo e a Margarida Vaz. Estamos aqui. Então, se calhar vou começando. Tens 15 minutos de fama, portanto. Estás à vontade. 15 minutos para o Welcome Coffee. Espero que todos tenham um café convosco. Ah, não. Agora já não dormia. Tá. Muita água, só para não. Tá. Entrou também mais interessante alguém, porque isto parece-me. Ah, o Rui Silva. Muito bem. Olá, Rui. Não sei se me estás a ouvir já. Ainda não. Agora já deve estar. Acho que é o Afonso com o nome É o Afonso. Olá, Aqui estou só a mudar o nome. aparece outros nomes. Ah, Afonso, exatamente. Olá, Isto aqui podemos mudar os nossos nomes. Olá, Afonso! olá, Rita. Há tanto tempo que não havia. Há tanto tempo, que saudades. Eu preciso ir à internet. É Dá verdade, para que pôr um vergonha. fundo aqui no Zoom? É? Por um fundo, dá. Onde? Mas nem sempre corre bem. Há uma coisa com a cara, com o Toda. Estava a pensar por uma. Espera aí. Ah, está aqui. Deve ser isto. Choose spiritual background. Deixa-me ver se dá. Carminho, o professor Ricardo vem? Bem, Boa. entretanto, dos nossos grupos ainda não estamos todos. Eu queria esperar só que estivéssemos todos. Para Américo, já entrou. Boa noite, Sr. Américo. Fica super estranho. Olá, professor Américo. Boa noite. Luísa, consegues mandar uma mensagem para o vosso Bernardo, grupo? vou mandar. O Bernardo deve estar a treinar, terceiro. Que nervos. Sr. Ricardo. Olá, boa noite a todos. Olá, professor Ricardo. Tudo bem? Não, agora, como vocês agora são mestres, não há cá professor Ricardo para ninguém. Agora só a first... Nisto são vocês agora, não há cá dúvidas agora, está bem? Ok. Nós temos algumas regras, depois vamos lhe explicar, mas já que assumimos o controle. Exatamente. Foi por isso que eu vim, para me explicarem o que é que vai acontecer. Nós também ainda vamos ver. Perceber. Pois é. Afonso, estás bom? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa. Fico muito contente de O ver. Afonso entrou com o nome de Rui Silva e eu estava um bocadinho confusa. Aqui isto é usado por várias pessoas, o computador, e depois é o nome que calha. Claro.
Muito bem, então o Bernardo já chegou, falta-nos só o David do... Já mandei mensagem. Deve estar. Mas eu vou começar, em primeiro lugar, por vos agradecer a vossa presença a todos. Entretanto, vão entrando pessoas, eu vou estar aqui a aceitar outras pessoas enquanto estou a falar, mas acho que podemos começar. Eu tinha pensado começar por apresentar os elementos que prepararam esta reunião tão promissora. Esperemos que seja. E, portanto, como sabem, nesta reunião, as villages que vamos tratar é Work and Care e Management and Gift. A responsável do grupo da Village Work and Care é a Rita Sacramento Monteiro. Olá. A Rita tem 32 anos, se eu disser alguma 33. 33, pronto. Caramba. Já estão certificadas. Mas aceito os 32, Carminha. A Rita tem 33 anos, trabalha na EDP, na parte de voluntariado corporativo. Correto, Rita? É isto? Correto, é isso. Muito bem. Portanto, a Rita é aqui a nossa cabeça de lista do Work and Care. Depois temos o Fernando Costa Duarte, também do grupo do Work and Care. O Fernando tem 32 anos. Está certo? Não, também tenho 33, mas eu não tinha que corrigir. Tenho que corrigir. Tem 33 e trabalha na Expocar. Certo. É responsável comercial da Expocar. Portanto, se tiver algum problema com os carros, é sempre uma boa aposta. Depois, ainda nesta Village Work and Care, temos o Diogo. O Diogo já aqui está, não está? Diogo, estás aí? Já o tinha visto entrar. Ah, tá. Está aqui. Temos o Diogo Gaspar. O Diogo Gaspar tem 29 anos. Não tem 33, Carminho, tem 33. Temos todos a idade de Jesus, quando morreu. E calma, agora perdi-te, estás aqui. És engenheiro e trabalhas na Sticker, certo? Isto também está a funcionar como atualização da base de dados, portanto, se estiver alguma coisa errada. E por último, sou eu, também faço parte desta Village Work and Care. Sou a Carminho, tenho 24, trabalho na SES Next e também faço teatro musical, também sou atriz, portanto tenho estas duas vertentes. E pronto, é isto. A nossa Village Work and Care é muito promissora e esperemos que gostem daquilo que vos vamos apresentar. Depois passamos para a Village Management and Gift. A responsável desta Village é a nossa Luísa Gonçalves, tem 28 anos. 29, pronto. Mas feitos agora em março, portanto tudo bem. Ainda é do ano passado estes dados. 29, trabalha na Brisa, Marketing Manager. Depois temos o nosso Benjamin, que é o Bernardo Lobo Xavier, tem 20 anos. Bem, acertaste! O Bernardo tem 20 anos e estuda na nova SBE. Estudava, já não estudo. Já não, já acabaste? Acabei, licenciado. Muito bem. Estou à procura da primeira hipótese de trabalho, portanto, se alguém quiser. Sim, estou aberto, o meu número é 9. Aproveita o networking, Bernardo. Depois envias o CV. Sim, isto ainda por cima networking imediato, portanto é bom. Venham eles. É santo. Muito bem. Depois temos também na Village de Management and Gift o Francisco Maia. O Francisco tem 33 anos, é engenheiro de software e trabalha na Keyruptive Technologies. Pronunciei bem? Certo, certíssimo. Pronto. Muito bem. E por último, temos o David Santos, também na Village de Management and Gift. Tem 22 anos
e é estudante de gestão. Sim, era também, mas então, já terminei. Olha, estes dados vocês deram há pouco tempo, portanto, enganaram. Enganaram. Olá a todos. Muito bem, portanto, estes são os elementos das nossas belíssimas villages. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar, as pessoas que eu apresentei, alguma coisa que queiram partilhar. Estou bastante entusiasmado com isto. Olha só isto. Boa, Bernardo. Nada, não te aguento. Estamos todos muito entusiasmados. Obrigado, Rita, obrigado. A tua juventude define-te. E também uma pessoa muito importante desta sessão, que não posso deixar de apresentar, que é o professor José Fonseca Pires, que entretanto juntou-se a nós, que esteve como assistente nesta preparação desta reunião. Muito boa noite a todos. O professor José foi também professor do nosso curso de Economia de Francisco, por parte da AES, e é uma excelente pessoa, um excelente professor. Não exagero. Cuidado aí. E pronto, e ajudou-nos também aqui nesta sessão, que vai começar dentro de breves minutos. Antes que comece a sessão mais geral, eu fiquei de falar ao Padre José Manuel Pereira de Almeida, se ele podia estar aqui connosco, mas por falha minha, filho já tarde demais, ele não pode, mas disse que gostaria de ter podido participar e, portanto, fica no ar a vontade dele de poder entrar nas próximas sessões. Portanto, para quem não conhece, portanto, ele atualmente é vice-reitor da Universidade Católica, tem lá o pelouro da ética e é responsável pela pastoral social na Conferência Episcopal, portanto ele é certamente conhecido a maior parte de vocês, mas para quem não conhece, fica aqui esta apresentação breve. A idade, não sei qual é a idade dele. Já tem uns anitos. Mas é jovem, de qualquer forma. Muito bem, professor. Se quiser passar o meu e-mail, o meu contacto, sim, para ele depois falar, caso não tenham interesse, ficamos muito contentes. Isto para os que não estiveram nas reuniões de preparação, obviamente porque não pertenciam às villages, estamos a tentar recrutar aqui um padre que nos acompanhe durante este caminho. Queríamos que fosse um padre que estivesse relacionado com o tema da Economia de Francisco e por isso também, se souberem, por acaso, de algum padre português que esteja dentro da organização, dentro desta temática, também, obviamente, que estamos abertos a propostas e sugestões. E pronto, é isto. Falta-nos um minuto para começarmos a nossa sessão e queremos cumprir o tempo para sermos exemplares. E pronto. Quem vai começar a apresentação é a Rita. Vão entrar pessoas agora. Ainda estão aqui a entrar algumas pessoas. Nós conseguimos ver toda a gente, certo? O Zoom deixa aparecer até 49 pessoas, não é? Acho eu. Não sei qual é o limite. Vai tendo várias páginas e e depois podemos... Sim. Okay. Bem. Portanto, Rita, estamos na hora, quando quiseres. Então, ok, vamos a isto. Uma vez mais, boa noite a todos. Estamos em Assis, já cá estamos e estamos a trabalhar e temos coisas para contar, para partilhar e, sobretudo, este é um caminho que se faz participado de todos. Eu acho que isto é importante dizer que, independentemente das 2.500 pessoas que têm a sorte de poder participar neste encontro, eventualmente até fisicamente e com o Papa, a Economia de Francisco pretende que seja um movimento alargado e que nos desafie a todos e nos envolva a todos, aos nossos amigos, às nossas famílias, aos nossos colegas de trabalho.
Antes de começarmos este mergulho nestas duas villages que dizem tanto sobre os desafios atuais e que também dizem tanto sobre os desafios da ecologia integral, vamos primeiro passar rapidamente pela agenda da noite para gerir as expectativas de toda a gente. Isto é uma entrada em Assis a toda a velocidade, portanto é assim um passeio naqueles comboios turísticos, mas é um comboio bastante acelerado, portanto agarrem-se, tenham água convosco, ou chá, ou café, para os mais, enfim, para os mais corajosos, e vamos ter o seguinte, portanto eu agora vou arrancar com a apresentação da nossa Village, depois o Bernardo vai falar-vos da Village Management and Gift e depois passamos para o lançamento do desafio com o Francisco. Este desafio vai dar-nos aqui bastante tempo para, em grupo, o trabalharmos, para discutirmos. Depois voltamos a plenário, vai haver uma dinâmica em que há um porta-voz de cada grupo que apresenta os resultados desse trabalho e depois vamos, como vão sair um conjunto de ideias, porque a ideia da economia de Francisco é exatamente podermos construir em conjunto novos caminhos e, portanto, poder ter propostas ao nível individual, coletivo e até ao nível de propostas de políticas públicas. Vamos ter um conjunto de ideias e vamos fazer uma votação para perceber o que é que consideramos cada um e todos o mais prioritário. E depois às 10h45, wrap-up e conclusões, queremos ser muito pontuais também a terminar, como acho que estamos a começar. E para não atrasar mais, então vamos a Work and Care. O que é isto desta Village? O que é que este grupo de cerca de 130 pessoas, mais ou menos, se propõe? Esta Village já começou a trabalhar, nós estamos a trabalhar numa plataforma digital onde estão também as outras villages a começar a trabalhar, e esta Village propõe-se e propõe-nos que olhemos para o trabalho e para o cuidar e ponhamos estas duas dimensões da vida mais em diálogo e tentemos que o trabalho aprenda também com o cuidar e com o cuidado e que o próprio trabalho seja uma forma de cuidar de outros, de cuidar daquilo a que nos propomos e de cuidar também da criação. Portanto, é um desafio a que possamos olhar para o cuidar do outro, cuidar da nossa casa, do planeta Terra, e só assim achamos que é possível cuidar integralmente da criação. Nós enviámos um vídeo como uma espécie de desafio prévio a esta sessão de uma professora e investigadora canadiana, a Jennifer Nadelsky. Não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas ela, a Jennifer, esteve na primeira sessão do Work and Care, foi ela que falou sobre o futuro de trabalho, novas perspectivas, novas normas para organizar o trabalho e o cuidado. O cuidar. E aqui quando falamos de cuidar de pessoas, falamos de cuidar de animais, falamos de cuidar da flora, falamos de cuidar do ambiente, falamos de cuidar, enfim, da criação em geral. E esta professora tem, se vocês viram o vídeo, este manifesto do Part-Time for All, ela tem um discurso bastante forte e determinado sobre o que se passa hoje com a organização do trabalho e do cuidar no mundo contemporâneo. E ela aponta 3 principais problemas atualmente, que considera que são normas disfuncionais de work and care. O primeiro é o stress insustentável nas famílias, e eu acho que aqui todos mais ou menos nos identificamos com a questão do equilíbrio entre trabalho e família, desta permanente tensão, às vezes até divisão. Ela argumenta que as horas flexíveis, como agora cada vez mais organizações permitem, não resolvem o problema. Há ainda muitas horas a mais e muitos salários que não são justos. Depois chama-nos a atenção para ainda há uma grande desigualdade relativamente a quem presta cuidados. E aqui as mulheres têm assumido um papel, enfim,
um papel de liderança no cuidar e, portanto, esta desigualdade faz com que não haja outras oportunidades para as mulheres, mas também oportunidades para os homens de cuidar e de perceberem o que é que implica este cuidado. E não estamos só a falar de cuidar da família, atenção, estamos a falar de trabalhos de cuidar, trabalhar num lar, trabalhar como num hospital, enfim, diferentes atividades de cuidado. Um terceiro problema, ela até é bastante mais forte do que nós fomos aqui, ela fala nos decisores políticos que são ignorantes do que é o cuidar. E como são ignorantes do que é o cuidar, porque estão em posições em que trabalham tanto ou têm tanto poder que não se ocupam de outras atividades de cuidado, não sabem o que é que isso requer. E, portanto, a importância de termos decisores políticos, homens ou mulheres, mas que estejam capacitados e que percebam o que é isto do cuidado. Desta reflexão da Jennifer Nadelsky, o que é que nós sentimos que é o tema, assim, um tema premente no que diz respeito ao work and care? E ela também fala disto, a falta de tempo. E a falta de tempo afeta tudo, afeta a nossa generosidade, afeta as nossas relações, afeta a nossa capacidade de refletir, afeta os nossos comportamentos. E, portanto, nós aqui o que dizemos é não é possível haver uma ecologia integral se não houver tempo. Se não houver tempo, se a vida moderna e a nossa vida atual entre trabalho e cuidar de nós, dos outros e da comunidade que nos envolve, não permitir mais tempo, nós não podemos de facto cumprir esta missão que todos temos de cuidar uns dos outros e de zelar pela dignidade humana e pela criação que nos foi dada. Então, a dada altura, o que ela vem dizer é, no fundo, é tempo de cuidar, e ela vem propor então uma nova organização, uma nova estrutura do trabalho e do cuidar. E, portanto, ela diz-nos como é que seria se nós, por semana, passássemos a ter no máximo 30 horas de trabalho semanal, portanto de 12 a 30 horas de trabalho, ela fala mesmo no part-time for all, e tivéssemos 22 horas para cuidar. E aqui neste verbo cuidar entra muita coisa que nós já fazemos, entra muita coisa que não fazemos porque sentimos que não temos tempo. E portanto é à volta deste desafio que hoje nós vamos todos mergulhar e que vos vamos desafiar a mergulhar, mas essencialmente dizer-vos que esta Village do Work and Care está a tentar produzir pistas que possam ajudar a transformar a forma como hoje está organizado o trabalho, não só para quem trabalha, para quem tem horários das 9 às 6, mas para quem trabalha por turnos, enfim, para todos os tipos de horários, e também para nos desafiar a todos a perceber como é que podemos cuidar mais e cuidar melhor. E agora passo a palavra ao Bernardo para vos apresentar a Village Management and Gift. Boa, próxima estação, Management and Gift, seguindo a tua lógica. Nós. Boa. Boa, eu queria também agradecer ao professor Ricardo Zósimo porque me ajudou aqui a localizar nesta vila. Então, Management and Gift pretende, tal como muitas outras, apresentar aqui um paradoxo. E pretende ser virada e ser inovadora, sustentável e virada para o ser humano. E então, em bom português, que fez-me diferença, em vez de ter o nome Management and Gift, é bom sabermos o que é que está por trás disto. E então, em bom português, é gestão versus dádiva, ou seja, o gerir versus o dar. E aqui, pegando em algumas palavras que definem o mundo da gestão, como liderar, maximizar, ser eficiente, eficaz, controlar, pois olhando para o lado da dádiva, quer dizer, parece que não coaduna muito bem, e, portanto, daí apresentar-se isto como um paradoxo, algo que não se resolve, e que a dádiva surge como oferecer, sacrificar, ceder gratuitamente, e então o Papa pede-nos para pensarmos em concreto como é que isto pode ser ligado de alguma forma. E, portanto, apresento-vos aqui um exemplo do que é que podemos entender este paradoxo. Carminho, se puderes passar o próximo slide. Ou seja, isto é transversal a muitas das vilas que têm o paradoxo, que é
tem a parte de yin and yang, ou seja, dois contrários que à partida não são misturáveis, mas que é possível fazê-lo e atingir esse equilíbrio. Um exemplo disto, para ser mais prático, e é marcante agora na minha geração, mas também nas empresas, é que todos temos projetos de grupo, trabalhos de grupo, em equipa. E quantos de nós, ou seja, em eficiência máxima, todos desse trabalho de grupo, teríamos que trabalhar o mesmo, todos alinhados, todos a dar o seu melhor e, portanto, todos faríamos o mesmo. Mas quantos de nós já demos muito mais ao grupo e ao projeto do que outros? E pergunto mais, quantos de nós também já fomos à boleia ou fomos passageiros neste âmbito? Portanto, existe aqui um certo ambiente de eu estar a dever à vida em geral e a vida estar-me a dever de eu fazer mais e eu às tantas acalmar um bocadinho. Portanto, pede-se aqui um doseamento ou seja, isto não é uma resposta preto e branco, só analogamente aqui ao símbolo. Depende de muitas coisas, depende da circunstância, depende de motivos familiares, depende de muita coisa à volta. E então aqui a resposta não, aquilo que queremos pensar é como é que do lado branco do Yang, ou seja, do lado da gestão, aqui à esquerda como podem ver, para atingir uma melhor eficácia e uma melhor eficiência, é preciso haver aquela gota preta, é preciso haver aquela pincelada de gratuidade, de dar, e portanto para assumir e encontrar este equilíbrio que é contínuo, não é um equilíbrio que se atinge e estagna, é um equilíbrio que se vai fazendo, tem de haver esta partilha ligeira partilha. E o mesmo para o lado da dádiva, quer dizer, se na dádiva não houver uma gota de eficiência, perde-se aqui muitos frutos, não é? E portanto, concluindo, perde-se este equilíbrio contínuo para que se atinja uma profundidade maior. E, em último caso, para que a gestão seja em que o centro da gestão seja o humano. E isto depois acumula e consuma-se em questões que a Vila é proposta a pensar. A grande pergunta é: o que é que será uma boa gestão? E isto divide qual é o propósito de haver negócios, como pensar uma gestão virada para o ser humano, como é que os empreendedores proceder nos primeiros passos, o que considerar, se haverá possibilidade e espaço para haver gratuidade neste mundo empresarial e se é possível haver uma interdependência entre solidariedade e o próprio correr normal das instituições e das organizações. Portanto, tentamos aqui, e passando ao próximo slide, só para resumir as tais perguntas, temos aqui um objetivo de ter uma gestão mais inovadora, como dizia no início, mais sustentável, mais relacional, tendo propostas em âmbitos individual, organizacional e político, mas estas são no fundo as questões que regem a nossa vila. E por fim, ou seja, isto já se vai pensando e há uma corrente que existe que é o Humanistic Management, que tenta dar um bocado de resposta a este paradoxo, que é, hoje em dia existe esta forma, como ele chama ali, Economistic Paradigm, que só é sustentado por 1%, ou seja, é a tal maximização do lucro, tal eficiência máxima, sem cuidado, care, que a outra vila mencionava, e portanto isto é uma tentativa de virar o jogo, ou seja, olhar para a realidade e definir uma possibilidade e chegar a uma teoria. A realidade é, somos 99% pessoas que efetivamente não é rica e precisa de cuidado e precisa de muito mais, e portanto a partir desse facto quer-se chegar a uma gestão que seja humana, e portanto daí apresentarmos isto como uma boa forma de pensar e de chegar a algo para resolver ou chegar a um belo equilíbrio contínuo entre o yin e yang. Agora
passando mais à ação, eu vou aqui convocar o Francisco para nos guiar na proposta que vos queremos fazer. Okay, obrigado, Bernardo. Olá a todos. Então, muito sucintamente, já estamos um bocadinho a deslizar para não perder tempo agora na segunda parte. Vamos ter um desafio para nós, para todos, dividirmos em grupos e partindo destes dois âmbitos, destas duas reflexões, se calhar podemos passar para o slide seguinte, onde temos um mote para abrir muitas janelas, né? Portanto, há aqui muita coisa para discutir. Vamos focar aqui em 2 ou 3 coisas. Na parte do Work and Care, e partindo também da reflexão inicial e do vídeo da Jennifer, vamos colocar esta questão: e se a nossa realidade fosse de 30 horas semanais, no máximo, e 22 horas para cuidar? Ou seja, quais são as implicações desta alteração? E vamos fazer, assim como a Rita também introduziu no início, um exercício em 3 dimensões. E estas 3 dimensões vêm da proposta que o próprio caminho da economia de Francisco nos faz, de pensar as soluções, de pensar as propostas na dimensão individual, aquilo que eu posso fazer individualmente, pessoalmente, na dimensão organizacional ou comunitária, aquilo que eu posso fazer numa organização ou numa comunidade, e depois a dimensão de políticas, o que é que será uma política pública para um determinado contexto, uma determinada proposta. E então, partindo deste mote do Work and Care e depois no Management and Gift, onde podemos pensar como é que uma organização, uma comunidade pode pensar a gestão de uma maneira diferente, mais centrada na pessoa, e temos aqui alguns exemplos no slide a seguir, de tópicos que podemos pensar. Por exemplo, podemos considerar, ok, se eu tenho vindo do Work and Care uma gestão horária diferente, qual é o impacto disso, por exemplo, do ponto de vista de gestão e de dádiva, nos indicadores de performance? Podemos pensar em indicadores de performance diferentes, como estes que estão aqui elencados, o número de horas que os colaboradores trabalham mais, etc. Que outros indicadores poderíamos pensar? Ou que impacto tem numa organização de uma equipa? Qual é o papel do líder nessa equipa, por exemplo? Ou até um efeito imediato, a alteração daquilo que seria uma descrição de um trabalho, ou uma chamada para um trabalho. Como podemos ver, tanto no âmbito do Management and Gift, como no âmbito do Work and Care, há aqui muitas coisas que podemos discutir, e por isso quer-se que essas ideias se abram e possamos abrir muitos caminhos de discussão, mas depois queremos concretizar. E por isso o objetivo final, depois de podermos em conjunto discutir, tratar alguns destes assuntos, é preencher esta tabela que todos podem ver agora no ecrã. Portanto, nos 2 âmbitos, Work and Care, Management and Gift, e depois estes 3 verticais que vão na linha daquilo que a economia de Francisco nos propõe. Em cada grupo vai estar um de nós para ajudar a escrever nesta matriz. Portanto, a matriz vai estar partilhada visualmente por todos os elementos do grupo, e no final a ideia é preencher esta matriz. O caminho que o grupo faz para chegar ao preenchimento desta matriz fica um pouco ao critério do grupo, sendo que no final há alguém do grupo, um porta-voz, que deverá depois apresentar os resultados a todos, para depois preparar a tal votação, como foi explicado no início. Pronto, penso que, para ser assim sucinto, acho que é isto. Carminho, se calhar agora pegas na divisão. Sim, não sei se alguém tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa pouco clara. O exercício não é claro à primeira vista, por isso é normal que tenham alguma dúvida. Sintam-se à vontade para perguntar. Não? Tudo ok. Então, a ideia inicial era fazermos 8 grupos, portanto nós somos os 8 que eu apresentei no início, portanto 4 do Work and Care e 4 do Management and Gift.
mas sendo que estamos com um número abaixo de participantes do que aqueles que expectámos, se calhar para não ficarem grupos só de 2 pessoas, 2, 3 pessoas, somos 24, se fossem 8 ficaria 3, mas ainda assim acho que é mais rentável se calhar fazermos 5 grupos, se os outros concordarem. Isto é uma decisão que eu estou a tomar agora, não sei se Luísa, Rita, portas-vozes do grupo, se concordam. Acho que sim, acho que é bem pensado. Vamos. Parece bem. Fazemos então 5 grupos. No grupo 1, o responsável do grupo será, estou aqui só a fazer, o Bernardo Lobo Xavier. No segundo grupo, o resto vai ser aleatório, ok? No segundo grupo ficará o Fernando. O terceiro grupo ficará a Rita. O quarto grupo, quem é que me está a faltar? A Luísa. E o quinto grupo ficará o Francisco. Os outros, que sou eu e o David, e acho que o Diogo também ficou de fora, vamos ficar distribuídos aleatoriamente, de acordo com aquilo que combinámos, fazemos as mesmas coisas, ok? Tudo a postos, estamos preparados, vou então abrir a sessão, voltamos às 22h10 e a meio do tempo, portanto por volta das 21h45, portanto temos aqui meia hora para discutir o Work and Care e depois o restante Management and Gift, mas façam a gestão do tempo de acordo também com a dinâmica do grupo e se acharem que não faz sentido dividir assim, façam como acharem. Só para vos dizer que às 21h45 vão enviar uma mensagem a dizer que estamos a metade e 10 minutos antes também envio uma mensagem a dizer que têm 10 minutos para chegarem aos outputs finais, que é isso que o objetivo principal desse exercício, ok? Não, agora é que tens que pôr mesmo no geral. Okay. Olá! De volta. Estamos bastante intenso. Vamos fazer uma onda de grupo. Nós fizemos no grupo 3. Braços no ar, malta. 1, 2, 3. Eram demasiados do grupo 3. O quê? O que andaram a fazer no grupo 3, malta? Demasiadas câmaras. Isso é segredo. Isso é segredo. Segredo. Já lá chegamos, com licença. Grupo do Bernardo, vamos fazer uma onda também. Vamos a isso. Também preparamos. Eu dei aqui uns minutos de tolerância, portanto espero que essas ondas tenham sido bem aproveitadas. Vamos continuar a nossa sessão. Passamos agora para uma parte muito gira que será apresentada pelo Diogo Gaspar, por isso vou-lhe passar a palavra. Antes vamos ainda apresentar cada... Deixem som, Diogo. Sim, mas sim. Pode ser. Cada representante do grupo tem agora 3 minutos no máximo e vamos tentar ser rigorosos para apresentar as conclusões que tiraram assim dos 6 grupos que tentámos responder, assim 30 segundos por cada, uma frase, tentar ser o mais simples possível, para depois sim passarmos à votação para sabermos quem vai ser os vencedores da noite. Então o grupo 1, sabem quem é o grupo 1? Nós somos o 5, só para ver. Nós somos o 3. O 5? O 5 éramos nós. Não, o 5... O 5 éramos nós. Fiz era de 4. Já somos o 4. Verdade, acho que éramos nós um. Não sei, mas podemos ser. Era. E não vais trabalhar para lado nenhum, desculpa. É uma intensidade maior que a corporativa. Portanto, estamos a pensar na humanidade. Bernardo, és tu o representante? Não. Eu sou um mero secretário e combatente deste grupo. Eu posso começar. Nós optámos por dividir cada uma das vilas, portanto, na primeira parte do Work and Care, muito rapidamente, as 3 ideias que falámos. A nível individual, falámos da necessidade de lutar pelo respeito dos limites no ambiente de trabalho e os horários de trabalho e as opções
de cada um e também a capacidade de cada um dizer não ao preconceito e assumir as suas opções de vida e sair às horas que precisa para tomar conta de quem considera importante. A nível organizacional e da comunidade, falámos de uma maior flexibilidade por parte das empresas e um alinhamento das empresas em relação aos trabalhadores e às expectativas que eles tenham, portanto, que podem ser avaliadas no momento de recrutamento, mas ao longo da gestão da empresa, ao longo da vida da empresa, em diferentes momentos da vida de cada trabalhador. E para terminar, como na secção das políticas, de como é que poderíamos fazer um melhor equilíbrio das horas de trabalho e da possibilidade de cuidar de outros. Falámos de 2 temas, um em valorizar as profissões de desgaste rápido, que poderiam ser premiadas com uma redução do horário de trabalho, precisamente por essa componente de desgaste rápido, e a outra seria uma ideia da redução laboral gradual com o avançar da carreira, portanto a partir de uma certa idade haver a opção de diminuir o número de horas de trabalho para haver uma transição depois para um período de reforma. E não me querendo alongar, acho que passo agora a palavra à Teresa. E depois para a outra, que era Management and Gift, pusemos assim ideias individuais, aprendemos a dar um feedback mais humanista, sobretudo quando temos de dar feedback quando somos chefes e temos de dar feedback para baixo e quando temos de dar feedback sobre os nossos chefes, como é que criamos aproximação. E nesta lógica de aproximação também uma porta aberta, e a Mariana dava o exemplo disso, de ter a porta aberta e encontrarmos junto das hierarquias, portas abertas, transparência e mais acesso e proximidade às pessoas, como uma política de organização. E depois numa política pronto, mais de políticas, desculpem a redundância, mas pensar em como formações em liderança podem ser um requisito formal para acesso a determinados cargos ou funções, de que forma é que se pode legislar para que se possa fazer quase um critério esta formação em liderança, que pode trazer benefícios ou pelo menos diferentes dos que já temos. Muito obrigado, cumpriram inferior a 3 minutos. Agora passamos para o grupo 2, para continuar a tentar estarmos abaixo. Quem é o representante do grupo 2? O grupo 2 era o nosso, Rita. Bem, não sabia que era hoje. Então, no nosso grupo, começando pelo Work and Care, começámos por ver como é que o papel do líder é fundamental para depois o desempenho de toda a organização e, portanto, é preciso líderes que nas suas decisões fomentam e incentivam a dedicação de horas ao voluntariado e também reconhecem a importância que estas horas de cuidado vão trazer para a organização, para a performance dos seus colaboradores e pela forma como se relacionam com os outros membros da comunidade. Em relação aqui ao eixo da comunidade, a importância de dentro das organizações alinhar estas horas que podem ser disponibilizadas ao cuidado, ao voluntariado com a formação dos colaboradores e de forma um bocadinho estratégica identificar oportunidades de voluntariado que podem ajudar os colaboradores a desenvolver competências que também podem ser úteis à organização e que também estão alinhadas com aquilo que são as motivações e os interesses de cada um, de forma a que este voluntariado não seja pontual ou que não seja só para cumprir requisitos, mas que seja uma coisa que traz resultados no longo prazo. A nível de políticas, de uma forma muito concreta, criar benefícios, que podem ser, por exemplo, fiscais, para empresas que permitem que os seus colaboradores dediquem horas do seu horário de trabalho a fazer voluntariado noutras organizações sociais. Depois, no Management and Gift, mais uma vez a importância de ter líderes que aliam a gestão e a dádiva no dia-a-dia e fazem isso com as equipas que gerem e têm consciência dos benefícios que esta abordagem traz para toda a organização e têm noção também do seu exemplo e de que as suas ações vão ser repetidas por aqueles com quem trabalham. Portanto, mais uma vez o papel da liderança
na parte organizacional, ter empresas com propósito, e um propósito que mais uma vez é estratégico, portanto estas empresas preocupam-se com o bem comum e a causa não é uma causa aleatória, é uma causa que está alinhada com a missão da própria empresa, com as competências que a empresa tem, e por isso, na altura de escolher as organizações com quem vai colaborar e com quem vai... e a quem vai ajudar, também vai escolher as organizações que vão permitir que esta ajuda seja mais eficiente e que os seus recursos vão ser alocados na direção certa. Falámos também do papel da cooperação entre as organizações sociais, que às vezes têm medo de cooperar por, se calhar, falta de recursos ou... Depois isto vai levar um bocadinho para as políticas, mas vimos também a importância, ou o medo que estas organizações têm de partilhar beneficiários, porque às vezes o pagamento depende de reporte de número de pessoas que ajudam, mais do que a transformação que efetivamente acontece nessas pessoas, e portanto falha a cooperação entre organizações sociais. E portanto para resolver isso seria preciso que o sistema mudasse por completo e, em vez de financiar o número de pessoas ajudadas, independentemente dos meios, paga por resultados e paga pela transformação que pode ser vista nos beneficiários. Não sei se cumpri, espero que sim. Ok, então grupo 3, éramos... Não estamos a ouvir, pois não? Acho que não. Não. Margarida, é que a nossa avançada está em Londres, portanto temos que dar desconto. Margarida, Lisbon Calling, não te ouvimos, por isso começa de novo, sem stress. Esta onda, quer dizer, muito fraquinha. Estão a ouvir agora? Agora sim. Ok. Força. Olha, pena. Se quiseres Então, desligar... Não, se quiseres desligar a câmara para a internet ser melhor, força. Boa. Mas o tempo só começa a contar agora. É isso. Exatamente. Pronto, então, olhem, o nosso grupo era os Fab Five e é enviado aqui de Londres, portanto, que começa a reportar primeiro. Falámos também do Work and Care e começando pela parte individual, falámos que era preciso cada pessoa conseguir também passar mais ou menos por um processo de 3 fases, que era para procurarmos, no fundo, o nosso equilíbrio. Foi até dado um exemplo que no fundo era cada um de nós estabelecer as dimensões principais da nossa vida e fazer quase como que um exame diário de se essa dimensão esteve preenchida no nosso dia e isso servir também para irmos equilibrando a nossa vida no dia-a-dia. E no fundo aqui o que era preciso era cada um perceber onde é que está, para onde é que quer ir e depois há formas de o fazer. Depois, na parte da comunidade, focámos muito na educação e na importância de incluir o que é o cuidar nas escolas, através de, por exemplo, o trabalho comunitário. E nas políticas públicas, falámos um bocadinho também daquilo que já se falou de incentivos fiscais, mas também de legislar a redução do horário de trabalho e a flexibilização, uma com a outra, ou seja, pronto, permitir que haja as duas coisas e que a lei as tenha lá escritas. Pronto, e depois no Management and Gift, na parte individual falámos um bocadinho ou seja, na parte individual acabámos por tocar um bocadinho também as organizações, no sentido em que as organizações podem capacitar as pessoas para uma liderança pessoal e para terem ferramentas para conseguirem ir também fazendo uma avaliação da sua própria felicidade e de como é que estão no trabalho, se estão a conseguir fazer esta gestão de gestão e dádiva. Na parte coletiva e comunidade, falámos de avaliar os colaboradores das empresas também através de métricas de colaboração entre os trabalhadores, de felicidade, e foi dado o exemplo da Microsoft que como é que era? Que tinha em conta, acho eu, que era isto, que tinha em conta como é que as pessoas trabalhavam com outras, e isto era muito tido
tido em conta para promoções nos trabalhos. E depois na parte das políticas, falámos novamente de incentivos fiscais às empresas e pensámos que podia haver um género de report em que as pessoas tinham que explicar como é que as pessoas estavam em termos de... como é que os seus trabalhadores estavam em termos de felicidade, ou seja, com métricas muito específicas e que pudéssemos comparar entre empresas, como é que as empresas estavam a sair nestes campos. E pronto, e foi isto, acho eu. Muito bem, Margarida, muito bem. Ótimo! Já que ninguém fala, fala ao grupo. Obrigada. Margarida. Já passaram o tempo, Estávamos todos intimidados. Um beijo de 5 pontos para Londres. Avançando. Onde está o grupo 4? Londres. Pedro, Nós somos o 4, não somos o 5. não parece que nos trocaram as voltas, não sei. Acho que nos enganaram, mas olha. Então vamos a isso. Então, começando aqui no Work and Care, a primeira conclusão que nós chegámos antes das propostas foi que o cuidado não é necessariamente só com os outros, mas também connosco próprios. As 22 horas disponíveis não significa que a agenda seja entupida com compromissos para cuidar. Ou seja, isto tem que ser feito de alguma forma equilibrada, em que o próprio, neste caso, pegando aqui, começando com o nível individual, também o papel que tem na empresa, aqui o cuidado na semana de trabalho, portanto um bocadinho a ideia da liberdade com responsabilidade. Portanto aqui a proposta que nós tínhamos a nível individual era ver aqui um caderno, uma journal, ou o que quiserem chamar, um caderno, uma agenda, em que estabelecia... Sim? Desliga a câmara, temos-te a ouvir aos soluços. Ok. Vejam lá se agora ouvem melhor. Sim, obrigada. Boa. Então vá, estava aqui a dizer, a nível individual, a nossa proposta era cada um ter um caderno individual, uma espécie de uma agenda, em que escreve propósitos ou desafios para, ou neste caso, prioridades para cuidar, portanto, cuidar de alguém ou coisas que priorizamos para a nossa vida, de 3 em 3 meses. Portanto, nos próximos 3 meses eu vou querer, por exemplo, fazer voluntariado num lar, coisas de género, e que houvesse um mentor que nos ajudasse a garantir que cumpríamos esse plano. Isto porque é que é importante? Porque nós muitas vezes só damos valor ao tempo que precisamos quando não o temos. Quando nos é dado esse tempo não sabemos o que é que queremos fazer. E por isso isto obriga-nos a planear e a estabelecer exatamente de quem é que queremos cuidar e o que é que queremos cuidar em nós. Depois, ao nível organizacional, a ideia era haver aqui um banco de horas em que cada um pudesse gerir e acumulava X horas para, por exemplo, durante um mês ia fazer voluntariado para algum lado, ou usava uma semana a cada 2 meses, por exemplo, para uma atividade que valorizasse. Depois, a nível político, mais uma vez aqui a ideia dos benefícios fiscais dados às empresas que promovessem esta ideia junto dos colaboradores, portanto, que dessem tempo livre para o cuidar, ou voluntariado, por exemplo. E aqui também uma ideia interessante, que é um político só poder ter determinado cargo político se apresentasse um currículo com X horas de trabalho voluntário. Depois aqui um ponto, para terminar aqui no Work and Care, um ponto muito importante também a nível político, era a nível da educação. Portanto, é mais difícil mudar mentalidades que já trabalham de uma determinada forma e veem o mundo do trabalho há muitos anos, mas começar nas escolas e propriamente nas universidades a ensinar um novo paradigma é um ponto de partida que pode ser importante e aqui o político tem um papel muito importante. Depois no Management and Gift nacional, sem dúvida a liderança tem que ser bem definida e aqui a liderança chegamos à conclusão que era haver uma visão do que é a missão da empresa e um líder. Cada empresa tem que ter um líder que comunique de forma eficaz essa visão para os colaboradores. Isto porquê? Para que os colaboradores possam saber que cada dia que se levantam para ir trabalhar, não vão porque têm que ir, mas porque estão a contribuir para uma missão da qual fazem parte e é algo que é superior aos próprios. Aqui em concreto, por exemplo, assim que o CEO, as reuniões que muitas vezes fazem trimestralmente ou anuais, em que o CEO comunica os objetivos a nível de lucro, se foram atingidos ou não atingidos, o CEO podia passar a comunicar
que tipo de empresas é que ajudaram e que bem à sociedade é que fizeram, ou, por exemplo, uma empresa prestadora de serviços, que empresas é que ajudamos e nossas empresas clientes, o que é que elas construíram para a sociedade, ou seja, métricas que permitissem os colaboradores perceberem se de facto aquilo que fizeram ajudou e se traduziu em algo concreto. Depois, a nível político, enfim, um bocadinho mais não tão concreto, diria assim, mas não haver mais métricas além do PIB a nível do país. Portanto, cabe país em que pudéssemos avaliar o país consoante o bem que fez, ou, por exemplo, o número de sem-abrigos que reduziu num determinado período, de forma a também perceber de que forma é que a riqueza está distribuída. E aqui a nível individual, no Management and Gift, é no fundo um compromisso de cada um de nós em, dentro da empresa, falar aos outros, fazer uma apresentação ou falar com colegas de trabalho sobre isto que estamos a discutir na Economia de Francisco. Portanto, viver no dia a dia isto que estamos a discutir. No fundo é isso. Se calhar alonguei-me um bocadinho. Não, Pedro, foi perfeito. Agora passamos para o quinto e último grupo, que é o meu, mas é a Marta que vai falar. Por isso, força, Marta. Eu só tenho um problema, é que como foi a Carminho que escreveu, eu não escrevi, portanto, desculpem, só agora é que me lembrei disso. Aí, À medida que estavas a descrever, eu... Diogo, consegues enviar para a Marta pelo bate-papo, por favor? A WhatsApp não tinha aqui o meu telemóvel. Não, o Diogo vai-te enviar aqui pelo chat do Zoom. Porque nós estamos aqui a fazer um documento à parte, por isso é que eu estava aqui a escrever. E ele vai-te enviar as nossas ideias. Não te preocupes, não estás sozinha. O Grupo 5 também faz ondas. Mas também podes apresentar, Carminho, já que tens o documento. É que eu vou-te explicar. Eu estou na Regi, eu estou aqui com... Ou o Diogo, que tem o documento. Questões de técnicas. Eu vou pondo os pontos, eu estou a passá-los por isso. Então, falámos de... Como é natural, surgiram muitas ideias. Algumas delas não estão totalmente completas e... por isso, porque ainda precisavam de mais tempo para discussão. Na parte do Work and Care, na parte individual, falámos que o autoconhecimento, portanto, aquilo que nós somos, o que é que nós podemos dar também aos outros, era algo que deveria ser, ter alguma reflexão. Houve questões que foram colocadas, o que é isto em específico, coisa é que podiam ser os KPIs. Não chegámos, ou melhor, não conseguimos definir de forma tão objetiva quais é que são esses KPIs, mas sim concluímos que este é um bom starting point. Relativamente à parte do organizacional e da comunidade, esta questão do dia da família era a integração entre as pessoas com que estamos diariamente, e o que é que até podemos falar relativamente aos nossos familiares ou aos nossos filhos, mas uma coisa é falarmos, outra coisa é esses nossos colegas que trabalham connosco no dia a dia conhecerem a nossa família. Portanto, poder haver este dia da família nas empresas. Relativamente à parte da política, é começar por dar o exemplo, seja os políticos, seja os líderes, o que já foi aqui falado aqui várias vezes, a flexibilidade nas condições do trabalho, o teletrabalho e também uma das coisas especificamente referidas ao aumento da licença de parentalidade. Relativamente ao Management and Gift, no ponto individual, o índice da felicidade individual foi algo que foi referido como um KPI importante, portanto, qual é que é individualmente o índice de felicidade, o que é que isso significa para cada uma das pessoas. Em relação à parte do organizacional da comunidade, as organizações terem um género de um certificado, que esse certificado significaria que a empresa, para além de cumprir a sua missão organizacional, também estava a cumprir a sua missão para a comunidade, seja ela para a sociedade, para o ambiente, portanto, outro tipo de missão que a organização possa dar para além daquilo do que faz. E depois na parte das políticas, está ligado também com a parte organizacional e comunidade, como é que nós conseguimos integrar aquilo que a organização faz com essa comunidade, portanto, o que é que entregamos em termos de missão à comunidade na qual a empresa está inserida.
E acho que, de uma forma geral, foi isto que nós discutimos. Obrigada. Obrigado, Marta. Agora vamos para a penúltima fase, que é, vamos fazer aqui, não sei se lembram do Quem Quer Ser Milionário há uns anos, tinha a ajuda do público, e nós vamos pedir a vossa ajuda para votar nas melhores opções. Então vamos por pontos, vamos ter várias propostas, vão aparecer mais que uma proposta por grupo, possivelmente, por isso vamos ter sensivelmente 30 segundos para responder. Por isso, se acharem que há uma melhor que a do vosso grupo, estejam à vontade para responder a essa, só podem escolher uma, antes que me esqueça. Carminho, está tudo pronto? Podemos votar no nosso grupo? Em princípio não, mas é o que a consciência ditar. Há liberdade, mas não. Por isso... e as perguntas saíram todas em conjunto, sim. Desculpem lá, Regi. Penso que a primeira... É fácil de perceber como é que está a divisão das perguntas. Isto foi o que os nossos... Temos quanto tempo? Temos 30 segundos para responder 30 segundos todas? por... Não, eu diria... Sim. 1 minuto. Para dar tempo para ler. 30 segundos para cada. Falta sensivelmente 1 minuto, por isso despachem-se. Eu acho que esta parte também é importante, portanto, take your time e escolham a opção que vos fizer mais sentido. Aqui nas reações é possível pôr o polegar para cima. Quem já tiver acabado, ponha o polegar para cima para irmos contando. Não, aqui nas reações. Como é que isso se faz? Tá. Já vi. Quer dizer, acaba por desaparecer, por isso não é assim tão bom. Desapareceu, pois. Se alguém precisar de mais 30 segundos, 1 minuto, que se acuse. Diogo, mas eu estou aqui a ver que quem é que ainda não respondeu, por isso não te preocupes que a Regi está a controlar. Esta menina não brinca. Mas o anonimato está garantido, não se preocupem. O outro campeonato não está ao nosso nível, está ao outro nível. O prémio não é uma viagem à Madeira. Não, o prémio é a Nova Zelândia, que é o único país agora sem Covid. Não, o prémio é a transformação do mundo. Uau! Agora precisa do Miss Universo. Só dizer, acho que o Diogo não disse que o número 3 tem mais hipóteses,
porque o grupo da Luísa foi mais esforçado do que os outros e apresentou mais sugestões e não quisemos deixar nenhuma de fora, portanto é só por isso. O resto tem sempre... Boa equipe. Faltam 2 pessoas. Penso que esforço não está a ser avaliado, não é? Aqui. Não é? O grupo foi mais esforçado, Isso é como os meus alunos, quando chegam lá, professor, mas eu esforcei-me tanto, eu mereço uma nota melhor, não é? Não é quantidade, é qualidade, penso eu, mas deixar a consideração. Não achas, Rita? Não achas? Mas foi sem querer, nós entusiasmámos ali mais num ponto. Não é? Mas já percebi que nunca vou querer ser aluna do professor Ricardo. Vou dizer, nunca posso ir com essa conversa. Aqui diz-me que falta uma pessoa. Eu espero que não seja eu e que ele não me esteja a contar a mim. Alguém que se ainda não tenha acabado, diga só, por favor, para eu saber. Acho que podemos assumir que Era claramente a Carminho. Não, eu acho que é o Bernardo Vasconcelos que está entre nós, mas está ausente. Por isso é que ele está a contabilizar o Bernardo. Portanto, vou encerrar e penso que vos vai aparecer os resultados finais. Ainda. Ok. Força, Então Diogo. temos aqui um empate na primeira pergunta do Work and Care individual, entre autoconhecimento individual e esta mais longa de termos um caderno individual para irmos pondo os nossos objetivos e haver um mentor na família. Depois passamos aqui para a segunda, do Work and Care organizacional e comunidade, em que o banco de horas quase que atingiu a maioria, com 48%. A terceira pergunta, Work and Care na vertente política, mais dividido e que ganhou políticas de educação, que desde a escola pudesse haver tempo dedicado ao voluntariado, / tempo para cuidar. Que como houve mais perguntas, houve mais dispersão de votos. Mais perguntas, mais respostas, peço desculpa. Aqui a pergunta 4, capacitar as pessoas para a liderança pessoal, do Management and Gift individual, com 43%. Com o aprender a dar feedback mais humanista também esteve muito perto. Na 5, Management and Gift organizacional, líderes terem a obrigação de gerir com o propósito de servir a missão da empresa, com 39%. Depois temos com 2 com 22%, que é empresas com propósito e Big Corporation. Última pergunta, Management and Gift políticas, bastante dividido aqui. Formações em liderança, que ser um requisito formal. Pois muito perto temos os incentivos fiscais para as empresas que são mais transparentes quanto à gestão de recursos humanos e benefícios para empresas que fomentam o voluntariado. Muito obrigado pela vossa participação. Agora vou passar aqui a palavra ao Fernando, que vai aqui, de certa forma, pegar nestas ideias e fechar esta sessão com chave de ouro. Boa, Diogo. Muito bem, então só para terminarmos, nós este ano de encontros não trazem uma conclusão, porque tudo o que nós trouxemos preparado serviu só para lançar o mote e para depois gerarmos aqui conteúdo. E, portanto, agora o objetivo destes últimos 5 minutos, 5 a 10 minutos, é fazermos aqui um relatório, um sumário do que é que foi, de quais foram as principais ideias. Eu tirei aqui as minhas notas e, naturalmente, de certeza que estão muito incompletas para tudo o que foi dito e, portanto, estejam à vontade para acrescentar o que acharem que deve ser acrescentado. E importa dizer também que nós depois, no fim deste encontro, vamos produzir alguns documentos com tudo o que foi falado e possivelmente isto chegará a cada um de vocês e, portanto, não se preocupem aqui em fixar nem em tirar todas as notas, mas pronto. Então, nós aqui para as duas villages pedimos então que dessem aqui alguns inputs em 3 dimensões, a dimensão individual, a dimensão organizacional e a nível de políticas. Portanto, no Work and Care, a primeira village, a nível individual, algumas ideias aqui muito boas, devo dizer. Lutar pelos limites, dizer que não há preconceito, o primeiro grupo falou aqui no preconceito, no papel do líder que fomenta o voluntariado, portanto, este segundo grupo andou muito à volta do voluntariado.
Depois aqui uma ideia que eu achei muito engraçada, que é o exame de consciência diário, portanto haver aqui tempo para um exame de consciência pessoal e diário, em que nós percebemos onde é que estamos e para onde é que queremos ir, portanto, excelente ideia. Aqui a dualidade da liberdade com a responsabilidade, portanto, também focaram aqui que a liberdade implica a responsabilidade e, portanto, uma ideia também aqui importante no plano individual. E depois aqui uma ideia que eu também achei extraordinária, que é o caderno de prioridades, portanto, nós termos um caderno que nos orienta e que nos guia até com a possibilidade de haver uma tutoria, portanto, tanto escrito e tanto formalizado, as coisas ganham outra dimensão e, portanto, acho que este caderno é excelente, conseguirmos levar isto à frente. E a ideia do autoconhecimento, pronto, só quem se conhece e quem sabe onde é que estamos e para onde é que queremos ir, um bocadinho à semelhança do exame de consciência, é que podemos também ter depois resultados concretos, ok? A nível organizacional, também aqui boas ideias, flexibilidade por parte das empresas, e isto podia ser uma ideia que era logo partilhada na fase do recrutamento, acho extraordinário. A fase do recrutamento é uma fase importante em que se percebem expectativas e são definidas aqui algumas expectativas de parte a parte e, portanto, haver logo esta abertura, o que é que se espera das pessoas, acho ótimo. A parte da educação, pronto, incluir nas escolas logo esta educação para o voluntariado e para a dádiva, e, portanto, começar desde cedo a fomentar estas ideias que são depois importantes e que, se já lá estiverem as bases, depois quando chegarmos à vida ativa e ao mercado de trabalho, será mais fácil também aderirmos. A questão do banco de horas também foi falada e aqui uma ideia excelente, que é o Dia da Família. Boa, acho que foi uma ideia muito boa. Era bom que algumas empresas conseguissem levar isto para a frente. E a nível de políticas, aqui para fechar a primeira Village, falámos aqui no valorizar as profissões de desgaste rápido. Uma das ideias era com uma redução do horário de trabalho, ok, perfeito. Criar benefícios para as empresas que fomentem trabalho voluntário, portanto benefícios fiscais ou outros tipos de benefícios. Haver uma legislação sobre o horário de trabalho, algo que hoje em dia é completamente anárquico e, portanto, não há legislação, cada um faz o que quer e, portanto, são sujeitas a algumas barbaridades em termos de horário, que depois não dá para gerir com a dádiva nem com os outros âmbitos da nossa vida, pronto. E acho que isso era importante. Uma ideia que eu também achei extraordinária, que era os políticos terem um CV de voluntariado, portanto, e só poderem atingir alguns cargos de liderança se tiverem no seu CV aqui comprovadas algumas horas de voluntariado e algumas experiências nesse campo, acho excelente. E pronto, mais políticas de educação, dar o exemplo, pronto, houve aqui algumas ideias que iam mais ou menos dar ao mesmo, mas de uma forma rápida, acho que a vila do Work and Care estava nestes termos. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, alguma ideia que ficou por dizer. Estamos a andar um bocadinho depressa, não? Ok, então no Management and Gift, a nível individual, as ideias foram haver um feedback mais humanista dos líderes, pronto, quem dá feedback, haver, no fundo, para criar uma aproximação mais rica e mais verdadeira entre os líderes e as equipas. Líderes que fomentem a dádiva, líderes que comuniquem a missão, portanto aqui a ideia de comunicar a missão e mesmo e as pessoas saberem exatamente para o que é que estamos a trabalhar e qual é a nossa missão da nossa empresa e identificarem-se com ela. E, portanto, acho isso também importante. E outro indicador que era muito interessante a ver, que é o índice da felicidade individual, portanto, perceber como é que estão os níveis de felicidade dos meus colaboradores, o que é que eu posso fazer para melhorar. Portanto, acho que isso era excelente. A nível organizacional, as empresas terem um propósito, acho que isto era uma ideia importante. Muitas empresas têm, muitas não o comunicam, portanto haver uma comunicação e ser claro para todos os colaboradores e para todos os stakeholders qual é o propósito da empresa e este estar alinhado com os seus valores. Portanto, acho que se não for assim também acaba por não ser verdadeiro e depois as pessoas também percebem isso. Haver cooperação entre as organizações sociais e não haver rivalidade, deixar de, se calhar, se os KPIs e mesmo os meios de financiamento não forem, isso depois entra aqui já nas políticas, mas não forem ligados a números de quantas pessoas ajudam, assim, mas sim ao valor que acrescentam, se calhar
podemos ter benefícios melhores. Depois falámos aqui nas métricas de colaboração entre os colaboradores e a sua felicidade, como é que está a sua felicidade, era o caso da Microsoft, ok? Excelente. E por último, nas políticas, haver aqui formação em liderança, ser uma coisa obrigatória, alterar a forma de financiamento, era aquilo que eu tinha acabado de dizer, haver um reporte de felicidade, mais um conceito que eu acho engraçado, a comparação entre empresas, portanto, também compararmos como é que a minha empresa depois está comparada com as outras. E pronto, falaram aqui, em vez de avaliar o PIB, haver outro tipo de métricas de avaliação a nível macro, para o país. Falou-se do número de sem-abrigos, por exemplo, haverá outros, com certeza. E a integração na comunidade, pronto. Eram as minhas notas, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, que tenho a certeza que há muita coisa para acrescentar, mas pronto, acho que foi uma sessão muito rica. Agradecemos a participação de todas. Não sei se alguém quiser acrescentar alguma coisa antes de terminarmos. Eu posso acrescentar que é, no fundo, e para nos sempre lembrarmos de que isto são paradoxos, ou seja, não há uma resposta e, portanto, temos de pensar, ou seja, surgiram aqui imensas ideias criativas que, se não nos juntássemos, se calhar não surgiriam. Portanto, acho que cabe-nos a nós também pôr-nos available, desculpem lá o inglês, mas pôr-nos ao dispor de pensar nestes assuntos, porque a verdade é que nos nossos dias, hoje em dia, não arranjamos tempo, não é? Falta-nos tempo, temos muito pouco tempo e, portanto, acho que cabe-nos também a nós darmos um bocadinho aqui a esta causa, a este evento, que é um processo e que não estamos a descobrir a pólvora, estamos a reinventar aqui, estamos aqui a tentar moldar a sociedade como devia ser e, portanto, lembrem-se disto que é preciso pensar e é nestes momentos que podemos oferecer alguma coisa, mas que não fique só aqui. Ou seja, parte também de levantar estas discussões fora, parte também de falar em família sobre isto, se calhar, e, portanto, e depois ir falando com pessoas, quer dizer, para isto acontecer e verdadeiramente haver a mudança que nós queremos. E acho que isto é exemplo perfeito disso, e portanto só queria agradecer um bocado a todos também participarem, dos mais novos aos mais velhos, e portanto acho que damos por encerrado este momento e obrigado a todos. Todos trazem alguma coisa, a verdade é essa. Obrigada, temos um Bernardo. último slide, não temos? Para mostrar? Tem um último slide. Obrigada, Fernando, por me A Rita está ali em pulgas. Olha, já não me lembrava dele, mas eu adoro este slide. Mas eu não deixo esquecer. Obrigada, Fernando. Este slide é muito bom. Vai, Rita. E se depois desta viagem no comboio turístico da SIS e inspirados com estas ideias e a partilha toda, numa próxima conversa, quando estivermos a conhecer alguém, em vez de perguntarmos ou nos perguntarem que trabalho é que fazes, nos preocupemos mais em perguntar de quem é que a pessoa cuida e estejamos também preparados para que nos perguntem de quem é que nós cuidamos. E aqui estão estas imagens que ilustram diferentes formas de cuidar. E o importante é que esta atitude de cuidar que está muito ligada à ecologia integral. A ecologia integral só é possível com o cuidado em várias frentes. E por isso cultivarmos esta atitude no dia-a-dia e através do nosso trabalho é cada vez mais urgente nos dias que correm. Também dizer que no seguimento do wrap-up do Fernando, estas propostas e estas partilhas vão certamente, por um lado, dar origem a outros grupos de trabalho, quem sabe, em parceria com a SES, há alguns de vocês que se sintam interessados em continuar a aprofundar estes temas, como é que nós podemos influenciar também a transformação no nosso país, na nossa comunidade, na nossa empresa e de cada um. Mas também dizer-vos que vai alimentar diretamente o trabalho das villages em que nós os oito aqui representamos e que alguns de nós estão diretamente envolvidos. Já esta sexta-feira, o Work and Care vai ter uma fishbowl. Para quem não sabe o que é uma fishbowl, é
lançar, alguém fala durante uns minutos sobre um tema e depois toda a gente prepara um minuto para contribuir para o tema. Eu fui convidada a falar durante 5 minutos e acho que aqui ouvi coisas que me inspiraram também muito e quero muito também levar esta perspectiva portuguesa, dizer que fizemos isto e que há aqui pistas, palavras-chave dos limites, da liderança, da colaboração, do respeito, da liberdade, que acho que alimentam muito esta discussão do que é o cuidar e do que é um trabalho que procura cuidar mais. Por isso, obrigada e arrisquem fazer esta pergunta. Eu acho que vou passar a fazer. Se calhar vão achar que eu sou maluca, mas... ou não, pode dar asa a uma conversa engraçada. Obrigada a todos, obrigada Rita, obrigada a todos os que participaram, obrigada a todos os que organizaram, obrigada aos professores, muito obrigada mesmo. Acho que isto foi surpreendentemente positivo e muito melhor do que aquilo que eu podia imaginar. E era aquilo que o Bernardo estava a dizer, eu acho que isto é só o início e ainda estamos muito no início e é importante que fiquemos com essa ideia. Estas foram as 2 primeiras, tinha que ser alguém, não é? E estas foram as villages consideradas mais desenvolvidas pela organização e ainda assim muito pouco desenvolvidas, portanto lá está, temos muito trabalho pela frente e como a Rita disse agora, também quem se sentir chamado a continuar a aprofundar este tema, não só diretamente através da CIS, quem vai à CIS, mas quem não vai, e mesmo quem vai, se quiser continuar a trabalhar sobre isto mais diretamente aqui em Portugal, fale comigo, a ACES está cá para isto, mas também precisamos de pessoas que queiram fazê-lo e, portanto, sei que o Bernardo Vasconcelos, que está aqui a alguns, eu não sei se ele nos está a ouvir ou não, mas ele também tem muitas ideias para a ACES Next e para podermos mesmo marcar a diferença no nosso país, devagarinho, claro, mas precisamos de vocês e das vossas ideias e dos vossos contributos. Por isso, eu obrigada. A próxima sessão é no dia 15 de julho. As villages é o Policies and Happiness e o Vocation and Profit. Sei que estão aqui alguns destas villages. A reunião de preparação vai ser uma semana antes, que é no dia 8 de julho, mas nessa reunião só as pessoas das villages é que têm que estar na reunião, portanto as outras todas estão dispensadas, só têm que estar dia 15 de julho. E pronto, é isto. Se calhar eu gostaria de fazer uma oração final e como ainda não temos um padre connosco, eu ia propor ao professor José Fonseca Pires, se ele gostava, sendo que o Bernardo não está aqui, se ele gostava de fazer uma oração muito breve, muito rápida, só para terminarmos esta sessão. Bom, é uma oração que conheço desde criança, que melhor, acho eu que resume o sentimento que temos, é acolher-nos ao regaço da Nossa Senhora e, portanto, eu proponho que rezássemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigada. Até à próxima, até dia 15. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Bom descanso a todos. Obrigada. É hora de cuidar. Beijinhos, obrigada. Obrigada.